mas as pessoas exigem de você o bom testemunho. Para você ter uma coerência com o teu sacerdócio, é necessário aquele encaixe entre o falar e o fazer. O viver, né? Você tem que viver de verdade. Viver. E se reconhece quando uma pessoa vive de verdade aquilo que ela faz. Uma coisa é eu falar lá no altar. Outra coisa, mano, é eu expressar nos pequenos gestos. Ele é diretor do Colégio Rogacionista e foi nomeado sacerdote? Ordenado. Ordenado sacerdote em Isso. 2014. Que prazer receber Padre Mike Gaprilha, é isso? Mike Grapilha. Grapilha. Então. O nome é difícil, né, padre? Não, mas é fácil. É fácil? Só depois Pessoal, aprender um pouquinho de italiano que vai Grapilha. perceber O a pessoal pronúncia. conhece mais Padre Mike? Mike, É mais Padre fácil? Mike. Isso. E por que você decidiu ser padre? Por que eu decidi ser padre? Da onde que veio o É um chamado? Eu gosto de mistério, chamar, é eu um gosto de chamar, chamado, é uma chamar. vocação. Eu era pequeno, sei lá, com meus 7, 8 anos, eu tinha o costume de ir para a igreja com os meus familiares, lá no interior do Rio Grande do Sul, mano. Então, numa das missas que tinha animada pelos padres jesuítas, nas missões populares, eu gostei do jeito daqueles padres lidarem, trabalharem com o povo, o jeito deles fazerem a missão. Eu cheguei em casa e falei para a mãe, eu quero ser padre. Com 7 anos. Com 7 anos. Aí, aquela vontade de criança... A mãe não dá bola, A né? mãe nem dá bola. Porque mãe, na verdade, não quer que os filhos sejam padres. Mas por quê? Porque mãe tem outros projetos para os filhos, querem que eles tragam netos e assim. Pelo menos a minha mãe é assim. E por azar da mãe, somos em 2 padres na família de 3 filhos. Mas pro azar ou felicidade da mãe, né? Azar e felicidade dela, mas dos 3 filhos que a mãe tem... O outro irmão é normal? É normal, todos os 3 são O normais. outro irmão seguiu uma carreira normal. Aí comecei a fazer acompanhamento vocacional e desde então, em 2000, com 13 anos, entrei aqui no Seminário Rogacionista. Com 13 anos de idade? Isso. E é uma escolha difícil para um pré-adolescente? Nem um adolescente, né, padre? 13 anos? Olha, a escolha você vai construindo depois. Você primeiro faz uma escolha de deixar a família. Que é difícil. É difícil no sentido que você exige fazer uma mudança de vida, deixar os pais. Não é um desligar-se, mas é andar por outros caminhos. Mas depois, o próprio processo formativo vai te colocando em algumas escolhas que são mais pessoais. Tipo, mudar de cidade, etapas formativas, porque para ser padre, até eu ser ordenado em 2014, foram praticamente 14 anos de estudo, de vivência, de experiência de vida comunitária, porque eu sou padre rogacionista. E nós temos toda uma questão da ordem religiosa dos rogacionistas, que a gente segue, questão carismática, que é uma proposta de Santo Aníbal Maria de França. Mas é um padre católico. Padre católico, sim. Rogacionista é uma vertente, é isso? É uma vertente, seria uma ordem religiosa, como existe capuchinhos, os jesuítas, como existe os josefinos do Morial. O que difere uma da outra? Difere que nós seguimos um carisma proposto por um fundador, no nosso caso, Santo Aníbal Maria de França. Qual que é a proposta dele? Ele teve a intuição do rogar, ele era sacerdote, e um dia ele, caminhando nas ruas de Avignon, povoado do sul da Itália, de Messina, da região da Sicília, ele percebeu 2 necessidades de como que ele poderia ser um bom operário na messe. A primeira, que era preciso rezar pelas vocações. Pedir a Deus que envie bons operários para a messe. Por isso que todo rogacionista, em toda celebração, toda missa, todo momento de encontro, a gente sempre reza uma oração vocacional que diz assim: enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe. Que é um pedido que todo ser humano deve fazer para Deus, em primeiro lugar. Pedir a Deus que sempre continue enviando para o mundo, para a sociedade, para a igreja, pessoas boas. Mas você fala, por exemplo, do Padre Aníbal. Isso. E eu conheço muito bem. Estudei no Colégio Cristo Rei, Sara. Uhum. Então, estamos em casa. Desde pequenininho eu estou em casa. E eu rezo toda terça-feira de manhã lá no Colégio Cristo Rei. Você vai Rei. toda terça lá, pai? 6h30 da manhã estamos lá com as irmãs rezando. 14 anos, essa história
né, de 14 anos até realmente virar sacerdote, ela traz muitas provações de espírito, provações físicas, provações pessoais, familiares. Traz, com certeza, mas em todos os desafios, que são provações também, pode ser considerado numa outra linguagem, vai exigir a fidelidade. E cada renúncia é uma escolha, padre, é inevitável? Tem que fazer escolha. Para mim ser padre, eu tive que fazer uma escolha em várias etapas formativas, várias escolhas, aliás. Porque a primeira, nós professamos 4 votos. O primeiro voto é o voto de obediência, podemos dizer, obediência aos seus superiores. E é um voto que é desafio, porque hoje, às vezes você pensa um projeto de vida, faz uma proposta, mas a congregação quer outra proposta para você. Eu, quando me ordenei padre, eu queria ser missionário lá na Argentina. Estava estudando espanhol, um monte de detalhes, mas eles precisavam de mim aqui em Criciúma. Então, sua missão era aqui? Era para vir para cá. Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu seja delegado, enviado para outro espaço, onde a congregação atua, e aí a gente vai. Porque... Mas você pode pedir, padre? Olha, eu gostaria muito há de fazer diálogo, isso. sempre há o diálogo. Você pode sempre falar. Graças a Deus há muito diálogo, é tudo conversado diante da proposta do projeto de vida pessoal e comunitário que existe. Então tem esse primeiro voto de obediência. O segundo, o voto de castidade, que já é uma grande renúncia que a gente faz, né? Diante de tanta demanda que o mundo te apresenta, a sociedade, as pessoas, você tem que se propor a viver essa fidelidade a uma vida casta. Esse é o voto que mais causa estranheza nas pessoas? É um dos votos que mais causa estranheza, mas ele exige uma certa consciência e uma certa vontade de viver. Senão você acaba não conseguindo. Você tem que ser muito focado. Manter o foco. A fidelidade é a promessa que você fez. Porque às vezes a demanda é grande, aí você tem que sempre se manter focado. Tentação e fiel ao... Tentação sempre tem. Isso sempre tem, mas tem que sempre se manter fiel à proposta que você fez. É igual quem é casado, não é que porque você casou que você não vai receber uma cantada de ninguém. É óbvio que vai continuar. Mas você tem que buscar manter a fidelidade. Você fez uma promessa. Faz uma promessa, um juramento. Até quem não casa na igreja, quem casa fora também, acaba um prometendo amor ao outro. E o cuidado é que a gente não pode banalizar a ponto de tornar ou a ordenação ou a relação algo descartável. Não sei se você consegue entender isso, né? Porque senão a gente acaba descartando as pessoas e eu acredito, para mim, que essa não é a proposta do ser humano e muito menos a proposta que Deus quer para cada um de nós. Então, vamos lá. Obediência, castidade. Aí vem a pobreza. Esse é um voto também que o pessoal não deve Nós, entender de muito. ordem religiosa, a pobreza te traz uma liberdade de missão muito grande. Por exemplo, eu não tenho conta bancária, em outras palavras. Tem um cartãozinho lá de... Não tem salário, vai tudo para casa. Não tem salário? É um negócio estranho, né, padre? Você não tem salário, você não compra as coisas, quem compra é a igreja? É a igreja, só que a gente é a igreja, no caso, a gente é a congregação. A gente é o seminário, a gente é a comunidade religiosa. Por exemplo, nós moramos em 3 padres ali, no Pinheirinho, na comunidade religiosa Rogacinho do Pinheirinho. O padre José Sival Soares, que é o pároco, o padre Osni Marino Zanato, que é o vigário paroquial, e eu que trabalho na gestão da obra socioeducativa. Então, todos nós formamos comunidade. Então, a gente partilha tudo, a gente vive juntos lá no seminário. Igual agora, depois da entrevista, vou passar no mercado fazer o rancho, a compra, né? Porque a despensa pode ficar vazia, então a gente tem toda uma gestão da casa, uma família. Uma família normal. É uma família normal. Com briga normal, tem. Hoje de manhã, por exemplo, é o dia da reunião comunitária, o conselho de família. Então a gente senta, pontua todos os detalhes. Mas padre se briga? Às vezes acontece. Dá uma rusguinha de vez em quando? Há uma conversa um pouco mais acalorada, mas tudo pensando o bem comum, o bom andamento da comunidade. Tem que saber pedir desculpa também. Também, com certeza. Normal, né? É o primeiro a saber dar testemunho, viver a compaixão, viver o perdão. As pessoas colocam o padre num altar, mas num altar como se ele fosse um ser divino que não pudesse errar, padre Mike. Tem muito isso? Cobram muito do padre isso? Não, eu pelo menos não sinto essa cobrança também. Claro, eu trabalho na parte mais administrativa, né? Mas as pessoas exigem de você o bom testemunho. Para você ter uma coerência com o teu sacerdócio é necessário
aquele encaixe entre o falar e o fazer. O viver, né? Você tem que viver de verdade. Viver. E se reconhece quando uma pessoa vive de verdade aquilo que ela faz. Uma coisa é eu falar lá no altar. Outra coisa, mano, é eu expressar nos pequenos gestos. Na simplicidade, na forma como a gente conversa, quando vai visitar alguém no hospital, quando alguém vem até o encontro. Não é ser bobo, como também tem muita gente que busca fazer, enrolar a gente. A gente acaba percebendo, né? Mas é uma certa simplicidade que te coloca numa atitude de viver aquilo que o Evangelho anuncia, aquilo que o Evangelho prega. Enrolar o padre não dá caminho direto para o inferno já? E agora? Quem somos nós para julgar, né? Mentir para o padre não dá passe livre lá para baixo, será? Talvez. Vem cá, a gente falou dos 3, falta um. Tem mais um, que daí para nós é um voto específico, que aí vai entrar na primeira conversa nossa hoje, que é o carisma do rogate, que é você rezar pelas vocações e ser um bom operário na messe. No nosso caso, nós temos a questão da socioeducativa. Então, onde há uma presença de um religioso rogacionista, mano, numa cidade, sempre vai ter o trabalho religioso numa paróquia, a questão formativa, um seminário, uma casa de acolhida de jovens, e a questão educacional, socioeducativa, ou uma obra social ou um colégio. No caso aqui em Criciúma, quando os rogacionistas chegaram lá em 1954, a pedido da sociedade daquela época, eles vieram para assumir o bairro da Juventude. Era a SCAM, que ela foi fundada pelo Rotary, e aí quando eles vieram, assumiram a SCAM com o nome de Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas. E que projeto, né? E que projeto grande, magnífico. Depois deles viverem aqui, de 54, em 57 começaram a construir, então, um espaço que viesse de encontro aos 2 pilares do carisma do rogate, o vocacional e o socioeducativo. Aí começaram a construir o Seminário Rogacionista Pio XII. Vamos falar um pouquinho na volta, pode ser? Pode ser. Nos 60 anos do colégio? E Seminário Rogacionista. E seminário também? Isso. Prazer receber hoje aqui Padre Mike Grapilha. Isso. No programa Humanos, é rapidinho, eu já volto, é só o tempo da gente rezar uma missa? Não, fazer uma oração. Uma oraçãozinha? Uma Lexia Divina. A gente já volta, vai. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites na RTV Criciúma, canal 19 e 53.1 da TV aberta, canal 20520 da NET e no www.rtv.net.br. Perdeu uma entrevista? Fácil, Humanos Talk Show. Lá no YouTube você vai curtir todas, inclusive esta com o Padre Mike Grapilha. Isso. Acertei, hein? Acertou, parabéns. Dal Ponte é italiano, mas é mais fácil, hein, que Grapilha. É verdade. Vem cá, nós estamos falando dos 60 anos do Colégio Rogacionista. Você hoje é diretor do colégio? Isso. E do seminário também ou só do colégio? Os dois são no mesmo espaço, tudo junto? Só que a parte superior é a nossa comunidade religiosa, onde moram os padres rogacionistas, alguns vocacionados e, quando vão fazer convivência vocacional, e a parte inferior e uma lateral seria o Colégio Rogacionista Pio XII. Esse livro aqui é do professor Altamiro? Isso. É um ex-aluno, um ex-seminarista nosso que coletou, fez entrevista, entrevistou várias pessoas e confeccionou e escreveu essa obra. O que contém essa obra aqui? Contém um pouco da história, da chegada dos primeiros padres rogacionistas aqui na cidade, como agora há pouco eu falava, que vieram para assumir o bairro da Juventude e depois começaram a construir um local onde pudesse ser um centro vocacional. E para nós é importante o Seminário e Colégio Rogacionista aqui em Criciúma, porque ele é o primeiro seminário que nós temos fora da Itália, que a congregação permitiu? Permitiu com os missionários que ela tinha na época. Hoje nós no mundo somos cerca de 360 religiosos, não é uma ordem religiosa grande. Ela é pequena. Nossa província, São Lucas, que faz parte Brasil, Argentina e Paraguai, somos 60, em torno de 64, 65 religiosos. E se encontram, padre? Nos encontramos nas assembleias, nos capítulos provinciais, nos encontramos em momentos de retiros. Isso é comum ou não? É comum. Pelo menos todos os religiosos se encontram a cada 4 anos no capítulo provincial, onde a gente elege os nossos superiores e conselho, e a cada 2 anos nas assembleias também. Qual é o sonho de um padre? O sonho de um padre qual é o sonho? É poder fazer o bem. Ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas, seguindo, no nosso caso, o rogate.
sendo um bom operário na messe. E no meu caso, no caso nosso aqui, ser um bom operário no trabalho religioso, no encontro com as pessoas e no trabalho socioeducativo com os alunos, no colégio rogacionista. E quando você não está bem, padre? Porque você é um ser humano normal. Isso. Você tem dias bons e dias ruins. Quando você não está bem e sobe no altar para rezar uma missa? Olha, eu vou te dizer um negócio, já acontece muitas vezes, até comento com o pessoal lá em casa, que às vezes sabe como é que o trabalho administrativo às vezes exige bastante quem trabalha em escola, que vai escutar, sabe bem, né? O quanto é difícil às vezes atender pais, atender alunos, os próprios professores. A parte de logística administrativa também exige bastante. Mas eu não sei, eu vou celebrar, parece que eu esqueço tudo e encontro força e para mim é um momento muito importante. Eu pelo menos consigo separar o momento da celebração com os problemas, porque quem vai para a igreja vai para tentar encontrar no espaço um momento para poder fazer um diálogo com Deus, uma experiência de Deus. E a gente é um facilitador, pelo menos a chamada é um facilitador para essas pessoas e para a gente mesmo também. Como é que você faz, padre? Eu estou falando com o Mike, né? Para não absorver os pecados das pessoas, né? Numa confissão, porque eu imagino que o padre ele escute de tudo, Isso. Coisas maravilhosas e coisas que com certeza vão deixar o seu coração muito triste. Como é que você faz para não absorver isso? Assim, ó, primeira coisa antes, quem vem ao nosso encontro geralmente está precisando de ajuda. Difícil, algumas vezes vem para partilhar uma alegria, uma grande parte. Ou quem vai para um serviço público precisa de ajuda, quem vem conversar com a gente muitas vezes precisa de ajuda. Primeiro trabalho, primeira função nossa é ouvir. Tanto na confissão como no aconselhamento, está disponível a escutar, a ouvir. Vai absorver sim, vai, mas você vai, pelo menos eu procuro tentar encontrar uma forma de despertar com que a pessoa encontre uma saída nisso. Não é eu indicar o caminho para a pessoa, mas tentar ser um facilitador, tipo, para que você, mano, encontre nesse teu emaranhado, nesse teu emaranhado de situações que você apresenta, você possa encontrar uma resposta. Porque hoje todos querem resposta pronta. Mas a gente o serviço nosso não é facilitar de tal forma de dar a resposta. É tão fácil dar a resposta. Padre, não é o Google, né? Não é o Google, mas o nosso serviço é escutar. Às vezes uma boa escuta é um segredo para que a pessoa possa... O senhor só precisava ser ouvida, padre, às vezes? Muitas vezes sim. Em Curitiba, tinha uma pastoral que os nossos colegas sempre iriam quando estava filosofia lá, que era a pastoral da escuta. A gente ia para um espaço lá... Só para escutar? E escutar. As pessoas te procuram muito, padre? Para bater um papo? Procura. Pedir um conselho? Dizer, padre, lá em casa, assim, no serviço paroquial, por exemplo, o padre Sival, que é a função do pároco, mais de acompanhar a comunidade, muitas pessoas procuram ele para a parte de partilhar, escuta e aconselhamento. A gente também tem, só que a gente acaba com essa questão burocrática atendendo um pouquinho menos, mas muitas pessoas vêm ao nosso encontro para isso. Por quê? Porque é uma necessidade de partilhar a vida, de descarregar aquilo que fica represado, que às vezes não vai ter o espaço na família, porque muitas vezes a família está fragilizada. As amizades hoje, muitas vezes se torna algo virtual, que tu escreve, aquilo fica registrado, mas não é o olho no olho. Quando você olha no olho, você está percebendo o que há na intenção. Igual aqui na entrevista. Eu e você, nós estamos nos olhando. Mas quem está ali na câmera, vendo para nós, lá no monitor, não vai ter esse olhar. Vai ter a sensação daquilo que eu estou falando. Então, esse olho no olho, essa disponibilidade para escutar, ela é muito importante. E é isso que a gente preza lá no colégio. Eu sempre falo lá para a equipe, lá hoje nós temos uma grande demanda de alunos que vêm de várias regiões aqui da cidade. O aluno que vem lá para o colégio, tanto o seminarista que vinha nas épocas anteriores, o vocacionado, ele precisa sair de lá com uma experiência, com um currículo bom, claro, entendendo sobre as questões técnicas da escola, tudo, habilidades e competências que hoje se exige de um aluno quando sai de uma escola, mas principalmente ele precisa sair de lá com uma boa pessoa. Ele precisa passar pela instituição escola, no caso seminário, no caso colégio rogacionista, e sair de lá ou retornar para a sua família como alguém que leva não apenas o aprender a somar ou uma técnica, mas que saiba lidar com as suas emoções, que saiba ser uma boa pessoa no mundo. Então, esse para nós, enquanto escola, hoje, que é buscar despertar nas pessoas esse senso de bondade.
essa habilidade, essa competência de poder ser um bom operário na messe, um bom cidadão. Um bom ser humano. Um bom ser humano. Já se arrependeu de alguma crítica, alguma opinião, alguma homilia? Já se arrependeu de ter falado demais? Assim, falei um pouquinho demais agora, não deveria ter falado isso? Ou não? Olha, para mim, o critério, a base para preparar a homilia é o Evangelho. Homilia, para quem está em casa, né, padre? Explica, por favor. É a reflexão. É o sermão do padre? É o sermão, mas sermão antigo, o sermão é o sermão mais agressivo, mano. O sermão é a mijada do padre lá, é a partilha da palavra. Porque a missa é interessante. Às vezes a gente critica tanto a missa, mas ela tem todo um ritual. Desde a acolhida, o ato penitencial que você se reconhece como alguém que precisa melhorar, o glória, que você vai glorificar a Deus, que para nós Deus é a imagem da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois que a gente faz esse ritual inicial, na liturgia, a gente vai escutar a palavra. E geralmente a palavra ela vai trazer algumas mensagens, algumas receitas, algumas histórias para você iluminar a tua fé. E depois vem o momento de partilha dessa palavra, aí vem a atualização. Então, a função da homilia, mano, é atualizar aquela palavra de Deus que foi escrita no contexto da comunidade hoje. Por isso que mesmo que vá em 3 missas, mano, a homilia vai ser diferente em cada comunidade. Sempre diferente, né? Por quê? Porque uma vai ter um tipo de pessoa, outro vai ter outro contexto, outro está em tal espaço geográfico. E isso é um desafio para nós, poder atualizar essa palavra de Deus na vida, no coração de cada pessoa. Ou conduzir que a própria pessoa atualize a palavra de Deus. Depois de terminada a parte da palavra de Deus, para nós na missa vem a parte da Eucaristia, mesa eucarística, onde a gente vai fazer a memória da última ceia, onde vai ter essa experiência de Deus, de Cristo, que se partilha em todos nós, que se quebra, que é a partilha do pão, para poder habitar, estar em cada um de nós. Depois vem a bênção final, que é o envio. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Então, para nós, a missa, mano, é esse espaço de você vir até a comunidade, escutar a palavra, partilhar, alimentar-se do pão eucarístico para poder depois sair em missão. Bom, padre, você falou do entrar na igreja, do ir em paz. Tem muita gente que vai na igreja e não vive a igreja. Né? Tem gente que talvez viva mais a igreja mesmo não indo nela. É até dicotômico isso. Vale uma pessoa má, uma pessoa que não vive a igreja, estar dentro da igreja? Como é que o padre entende isso? O padre Mike, né? Padre Mike. O padre Mike, porque eu não posso aqui fazer a opinião de todos os padres, porque senão a gente nem tem esse contato, esse conhecimento todo, né? Na minha opinião, é importante que ela vá à missa sim, porque corre o risco da pessoa sempre pior. Porque quem vai à missa... Corre o risco de melhorar, né? É, corre o risco de melhorar. Então, assim, mas quem vai à missa é uma hora que tu vai escutar coisa diferente. Alguma coisa vai ficar. Mesmo que possa gerar um certo tipo de remorso diante da maldade, mas pode gerar uma ação diferente. Na minha opinião, ninguém vai à missa para depois sair fazendo maldade. Porque não encaixa isso. Não combina uma coisa com Não outra. combina. Mas pelo menos foi uma hora que a pessoa deixou de fazer maldade. Mesmo que possa estar pensando alguma coisa, mas em algum momento ela deixou porque algo é um insight novo, é um toque do Espírito Santo. O padre Maldade ia acabar esse programa, mas ele acabou. Sério? Infelizmente. Rápido assim? Você viu? Mais rápido que uma missa, né? Eu não falei nem a metade das coisas. Não deu. Quanto tempo demora a missa, em média? 1h20, 1h30? Depende. Hoje tem muita questão de... Tá gravando? Sim, estamos ao vivo ainda. Tá, como é que tu falou que não, acabou? Ainda não acabou ainda, estamos acabando. Tá, então, porque hoje tem... A missa da semana, geralmente, é uma missa mais rápida, porque tem uma leitura a menos... a questão de logística. Mas a semana que é do meio de semana? É, do meio de semana. Meio de semana. Agora, a missa de final de semana depende da quantidade de música que vai ter, o grupo que anima, tem vários detalhes. Tem missa que chega a durar 3 horas, tem missa que chega a durar... geralmente as nossas missas é 1h, 1h20, no máximo, 1h10. Depende muito. Depende muito? Às vezes, por exemplo, no nosso caso, você tem uma missa 6 da tarde, 18 horas, vai ter outra 19h30. Então, tu já sabe que essa tem que se aligerar, tem que alinhar
para depois chegar na outra. Às vezes acontece que tu acaba tendo um casamento depois, então tu tem que organizar de tal forma que você possa atender bem a comunidade sem que atrapalhe o andamento da celebração. Tá, mas convidar o padre para o casamento e não convidar depois para a janta é pecado, né? Não. Não. Porque se o padre tiver missa no outro dia de manhã, não, mas a janta sempre é mais tarde, abençoado. Como é que você vai só no casamento, não vai para a janta? Não, mas todos convidam. Todos vão, né? É, mas eu acabo não... Não vai em todos? Não vai em todos? Eu vou para celebração, vou assistir a celebração, tudo, porém... Na janta é difícil, né? Porque geralmente acaba tendo um compromisso, outro na sequência. Padre, obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço, viu? Que possam, quem quiser visitar a gente lá no colégio Rogacionista, fique à vontade. Estamos sempre lá para atender. Tem a paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos lá para oferecer serviços educacionais, mas também uma boa conversa. Hoje à noite, por exemplo, quinta-feira, nós temos missa lá no seminário. O livro está vendo ou não? Ou é só para consumo interno? Se quiser passar lá no colégio, tem lá. Tem lá para... Tem, está à venda lá, está para distribuir também. 60 anos do Colégio Rogacionista. Isso. Muito obrigado, Padre Mike Grapilha. Isso. Acertei agora, hein? Até o final do programa. Obrigado, Padre, pela presença. E obrigado a você que está comigo todas as noites no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, escolhendo a vocação ou não muito bem, somos todos humanos.